essa reunião está sendo gravada a partir de agora. Ela vai ficar salva. Ana, só bota o nome. Essa reunião vai ficar salva no YouTube do Instituto Tênis. E aí todo mundo vai poder revisitar quando quiser. E então, oi Bruna, atleta do IT, entrando aqui agora também. Então, assim, essa é uma série de lives que a gente tem feito no mês de julho, sempre às quintas-feiras. Então, a primeira live que a gente fez foi uma live sobre a massificação e o projeto Fabiano de Paula, né, dois projetos sociais que são feitos pela Tênis Root e pelo Instituto Tênis. Depois uma live sobre transição, depois bastidores do circuito ITF-ATP. Na semana passada a gente fez uma live sobre a preparação física e essa, para encerrar esse ciclo, uma live sobre tênis feminino. Queria agradecer novamente a presença de todos que ainda estão chegando aí, né? Tem cada vez mais gente entrando. E eu gostaria de começar a live, então, fazendo uma pergunta para o João Pedro Duarte, né? Que é um dos treinadores da Tênis Root, treinador da Amandinha, que está aqui na live também. Então, JP, eu queria começar essa live perguntando como que vocês na Tênis Root, vocês enxergam o processo de desenvolvimento das atletas infanto-juvenis. Há alguma diferença relacionada ao masculino? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos aí. Uma honra, um prazer estar compartilhando aí com todo mundo. Gustavão é meu amigo de longa data, Fabiano, todo mundo, Aninha, conheço bem aí as meninas que estão, principalmente a Mandinha, que estou no processo já há um tempo. Então, aqui na Tênis Root funciona de uma maneira bem interessante, que a gente bem individual, quanto masculino, quanto feminino, a gente planeja tudo para eles, então praticamente o feminino, a gente tem toda a diferença de ter padrão de jogo, de como jogar, tudo isso a gente tenta padronizar tudo de acordo com o estilo de jogo de cada uma, né? Então, é bem interessante, mas isso também não impede de elas treinarem com os meninos, né? Então, a gente consegue adaptar muito bem com cada treino, entendeu? Então, por exemplo, precisa treinar volume agressivo de dentro da quadra, não impede de ela treinar com algum menino e, obviamente, vai se adaptar em alguns momentos, mas a gente consegue fazer isso bem, sabe? De pensar em cada um que precisa e tornar aquilo bem feito para eles. Então, para o feminino é muito isso. Elas têm os treinos delas, bem específico, com a Amanda, com a Analanda, a Valentina, a Luana, as meninas que treinam aqui. A gente tem tudo planificado para elas, mas também não impede dela treinar com os meninos. Então, quando ela está fazendo o exercício delas, os meninos vão fazer a bola que ela precisa receber, o exercício que foi planificado para ela. Então, acho que isso torna uma interessante dos meninos se adaptarem a treinar com as meninas conseguirem treinar com eles também. Então, eu penso muito dessa maneira. Legal, João Pedro. Só, enfim, apresentando também o Gustavo Frei, supervisor técnico do Instituto Tênis, e o Luiz Fabiano Ferreira, mais conhecido como Fabiano, coordenador técnico do IT, também estão aqui. Caso eles queiram complementar, eles podem complementar, mas eles também têm perguntas específicas para eles. Então, Gustavo, você quer falar alguma coisa? Eu primeiro dou boa noite para todo mundo. Eu estou um pouco enrolado aqui com o lance tecnológico. Meu computador não consegui ligar a câmera e agora adaptei para o celular. Então, eu ainda estou chegando por aqui, Pedrão. Beleza. Boa noite para todo mundo. Bacana, João Pedro, JP. Tamo junto. Bom, seguindo então, JP, uma segunda pergunta. Levando em conta a sua experiência no circuito COSAT, você vê as brasileiras em qual situação nesse momento? Elas estão atrás, na média, ou estão superiores às rivais? Bom, na minha opinião, elas estão indo muito bem, né? A gente tem os resultados que mostram bem isso. Acompanhei bem, ao mesmo tempo distante, mas vendo no circuito a Aninha, né? Evoluindo bastante ano passado, até o final do ano, a lesão dela. Ela estava evoluindo muito, jogando muito bem, um nível muito alto em TF.
bons rankings, vendo as meninas muito boas, estava num nível bem legal. E tive a oportunidade de ver também esse ano ela retornando com uma garra bem interessante, uma pegada muito legal. A Amanda também já acompanho ela desde antes dela começar a treinar com a gente, sempre acompanhei ela. Ela vem em projeção muito boa, ganhou esse ano o Banana Ball, sempre teve resultados relevantes, e fora elas tem meninas muito boas, né, como a Carol Lagner, tem a Mona Plaza, tem mais novas, a Gabriela Serra, a Aninha, tem uma galera brasileira, uma meninada muito boa, bem interessante, que gosta de competir, que gosta de estar no circuito. Então, eu avalio como muito boa o nível competitivo, técnico dessa garotada aí que está vindo. Então, tem boas expectativas e acho que vão dar bons frutos para a gente no futuro. Beleza, JP. Eu estou escrevendo uma coisa aqui no chat, pessoal, porque enfim, tem perguntas direcionadas para alguns participantes aqui dessa live, mas vocês podem ficar à vontade aqui para comentar no chat, para botar a pergunta no chat. E, lógico, só a favor de direcionar, né, para quem seria essa pergunta que você tem interesse em fazer, que eu vou selecionar algumas dessas para fazer para essas pessoas. Bom, seguindo então com os participantes, Gusta, agora eu gostaria que você falasse sobre um outro tema, né, assim, acompanhando até aqui no IT, quando a gente organiza o torneio da Federação Paulista, quando eu vejo chave, né, dos torneios nacionais, a gente vê que tem bem menos menina do que menino, né? E por que a gente tem bem menos meninas disputando torneios? Você acha que a falta de referência ao torneio tem um peso significativo? Pedro, primeiro eu queria te pedir desculpa porque eu queria dar uma complementada ali na resposta do JP. De repente a gente discute um pouquinho mais sobre aquele tema. E antes de mais nada, uma honra estar aqui discutindo sobre tênis feminino, algo que a gente vive cotidianamente. Tenho alguns jogadores responsáveis ali dentro do projeto e a maioria deles são meninas. Eu acho que essa é uma temática muito interessante para a gente discutir e fico feliz que nessa minha primeira participação em algo, uma live ou um Zoom desse junto com a Tênis Root em conjunto, né, selando essa parceria, acho bacana e fico bem contente de estar aqui junto com todo mundo. E já dou as boas-vindas também. Eu vejo a América do Sul ali, Pedro. Primeiro a Argentina, que é um país com bastante cultura tenística, né? Então sempre aparece uma outra argentina jogando um bom nível de tênis. Dentro do Brasil, a gente depende um pouco das gerações. Essas últimas gerações estão vindo muito competitivas, muito bem. E parece que cada geração está vindo melhor, né? Quanto mais nova a geração está vindo mais bem preparada, com um tênis um pouco mais moderno, com um tênis um pouco mais voltado para o tênis realmente feminino que rola no mundo, tanto na Europa quanto na América do Norte, que são dois polos referência aí para a gente, né, meu? E eu vejo o trabalho do Alfredo Debrix, um cara que é paraguaio, um treinador muito bacana, ele trabalha inclusive para a COSAT, que é a Confederação Sul-Americana. Ele criou algumas gerações de jogadoras muito boas no Paraguai. E eu vejo o Brasil como um país grande aqui, um país gigante da América do Sul, maior país, que também tá na cola ali, tá muito junto, assim como o JP muito bem disse. A gente vem evoluindo o nosso trabalho e querendo deixar de ser aquele tênis praticamente sul-americano. Salve, Matheus, estou vendo ele ali atrás. Aquele tênis, aquele padrão sul-americano que todo mundo sempre reclama de grandes trocas de bola, de muito volume, mas pouca potência, pouca intenção, né? Especialmente no tênis feminino. Eu acho que a gente vem aos poucos quebrando esse paradigma aí que rola. E, bom, voltando lá para a sua pergunta,
relacionada a... Não sei se JP, se Fabiano gostaria de complementar alguma coisa também, mas eu acho que é muito nesse sentido. E voltando para a pergunta direcionada a mim, eu acredito que esse lance de torneios, né? Você perguntou sobre o número de meninas dentro do torneio, eu acho que é muito reflexo e consequência do menor número de praticantes mesmo, né? Eu acho que é algo corriqueiro até com relação a outros esportes. Esse é um ponto. O segundo ponto, com relação a se falta referências femininos no tênis feminino, eu também relaciono com isso, com baixo número de praticantes. Consequentemente, a gente vai ter menos garotas de sucesso, né? A gente tem o caso da Bia, que inclusive está aqui com a gente, uma super honra. Mas sim, né? A gente tem poucas referências, ainda mais se falando de um país com dimensões continentais como o nosso. A gente pega na Europa, por exemplo, dentro de uma cidade vai ter alguma referência, alguma jogadora referência, que seja 10 anos atrás ou que seja hoje. Então, sim, a gente sofre com essa falta. Eu acho que para qualquer ser humano é bacana a gente ter algum exemplo ali do nosso lado, enriquece o nosso processo, enriquece a nossa cultura. Acho que contemplei, Pedro. Não sei, não lembro muito bem qual era a pergunta. Eu acho que era isso, né? Isso, Gusto, era isso mesmo. Pensando nos torneios, né? E, bom, mudando... Pedro, desculpa, para complementar, o Diga. torneio eu não vejo de repente tanta falta. Alguém pode me corrigir aí, mas eu não vejo realmente tanta falta de torneios no feminino. Eu vejo mais um número reduzido de praticantes, por um aspecto cultural, como eu tinha dito. Não sei se o Fabiano quer complementar, mas até penso... Só, boa noite para todo mundo aí, para quem não tinha visto ainda. Na verdade, assim, torneio, tem poucos torneios, né? Torneio, então, tem torneios na federação, existe um número razoável aqui em São Paulo, razoável, mas tem poucas meninas, mas tem pouco torneio no geral, tem pouco torneio profissional, torneio grande profissional, tinha nós perdemos, então são várias coisas que não geram incentivo, né? A falta de mídia para o tênis feminino, a falta de incentivo no geral, a falta de apoios financeiros, um pouco do lado cultural também, da família, de repente olhar, não incentivar tanto as meninas a fazerem esportes. A maioria das nossas atletas são de famílias de atletas, né? Então facilita um pouco, mas no geral falta um pouco de incentivo ao esporte, a modalidade em geral esportiva, né? Obrigado, Fabiano. Eu acho que a gente está até já um pouco na temática da minha próxima pergunta para o Gusto, porque assim, a gente está falando de falta de referência, né? Mesmo tendo aqui a Bia, que é a principal referência hoje para o país no feminino, mas assim, mantendo assim essa temática, Gusto, você acha que o ambiente do tênis acaba sendo um pouco machista? Por que a gente não vê quase nenhuma mulher como treinadora no circuito infanto-juvenil brasileiro, por exemplo? Bacana o questionamento, Pedrão. Inclusive, no meu Instagram, propus aí uma série de 4 lives com 4 mulheres que eu acredito que sejam relevantes aí para o nosso tênis. A Maísa Feital, inclusive, está aqui com a gente nessa reunião do Zoom. Dou boa noite para ela especial. E ela vai ser a minha próxima convidada. A gente vai realmente conversar sobre o empoderamento feminino em quadra. Então essa pergunta me interessa e acho que interessa a todas as meninas e mulheres que estão assistindo aí. Eu vejo que sim, Pedro, que sim, há um machismo estrutural na sociedade em si, e isso se reflete também dentro do tênis, seja para treinadoras, seja para jogadoras. Acho que alguém deu um áudio. Melhorou. Enfim, Pedro, seguindo, e eu vejo duas frentes nisso, né? Acho que nós homens nós treinadores ou, enfim, preparadores físicos que seja, jogadores, temos que dar voz sim para elas.
e elas se posicionarem, né? Se posicionarem nesse sentido, se posicionarem exigindo esse respeito e aí eu acho que a gente entra num lance que é muito além de tênis, né, Pedro? É algo do ser humano, né? Inerente à educação, à nossa educação, ao nosso processo de crescimento e de evolução. E eu vejo que as mulheres cada vez mais estão conquistando o espaço delas com essa voz, sendo essa voz dada a elas ou não, mas elas estão muito em busca disso. Você fez um segundo questionamento ali que eu acabei talvez me perdendo, Pedro, na mesma pergunta. A falta de treinadoras no circuito infanto-juvenil brasileiro. Eu confesso Legal. que, assim, acompanhei alguns torneios e nunca vi nenhuma treinadora nesses circuitos da federação que a gente organiza aqui no CT e também alguns torneios nacionais. Existem algumas e muito boas, Pedro, mas sim, elas são uma minoria que por consequência disso, né, mesmo dessa prática, e eu vejo também um modelo patriarcal estruturado na sociedade que também dificulta um pouco esse processo, que seria aquele lance da mulher hoje, mesmo até hoje, por mais que a gente já tenha evoluído muito dentro disso, ela ainda fica um pouco responsável pela criação dos filhos, pelos cuidados do lar, e acaba se dificultando mesmo essa inserção no mercado de trabalho. Mesmo a confiança dos jogadores, existe esse machismo intrínseco ali que atrapalha um pouco também. Eu acho que tem algumas treinadoras ou jogadoras meninas que estão aqui, que elas também, se quiserem acrescentar, com certeza elas vão ter muito mais know-how do que eu para falar disso, para falar de um preconceito que com certeza existe. A rotina de viagens deve pesar muito, né, Augusto? Pensando assim, numa treinadora que tem um atleta que dispute torneios internacionais, que seja ficar 20 semanas fora no ano, tendo uma filho, enfim, e tendo esse contexto, deve pesar muito para não optar por essa carreira de treinador, ainda mais não viajando muito. Perfeita colocação, Pedro, perfeito. Eu vejo um pouco por esse lado também. Não acho que esse é um fator completamente limitante. Eu vejo várias treinadoras aí dentro do circuito, mesmo com filhos. Enfim, a mulher ela sempre teve uma jornada quase que tripla ali, né? Ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Então, acho que quanto mais a gente for se conscientizando e quanto mais os homens ajudarem dentro desse processo, acho que a gente vai crescer como humanidade mesmo. Bom, antes de eu começar as duas perguntas que eu tinha preparado para o Fabiano, queria fazer uma pergunta que a Bia, né, que está nos acompanhando aqui, deixou no chat. Eu não sei quem quer responder, não está direcionada, pode ser o Augusto, pode ser o Fabiano, e aí já começaria a responder as demais perguntas, ou o JP, se ele quiser. Mas ela pergunta, o que vocês acham que falta da mentalidade competitiva da gente e das meninas de fora? Eu posso responder. Minha opinião, né? Obviamente. Uma coisa que a gente já vem conversando, né? Uma coisa que é meio paralelo do que a gente vem falando aqui. A mulherada em si, ela começa no esporte e se mantém em alto rendimento. Muito pouca mulherada faz isso, né? Então, a gente tem uma cultura, como o Gusta falou, de começar a ter um esporte de alto rendimento através de familiares que já têm... eu acho que foi o Biano que falou, acho que foi o Fabiano que falou isso, né? Que vem de família já de atletas. Então, por exemplo, a gente pega eu estava conversando sobre isso esses dias, e a gente pega o vôlei, por exemplo, que é um esporte que até o Gusta e o Fabiano vê um pouco mais de perto pelo CT. Você vê a mulherada treinando, já pode começar com 13, às vezes 12 anos, e às vezes uma menina de alto rendimento, por exemplo, uma americana, uma russa, por exemplo, começa a jogar tênis com 5, 6, 7 anos, que é onde já começa o processo delas ali, né? Onde vão começar a treinar e já começa a jogar todas as categorias, 10 anos, 12 anos, 14, 16, 18, passa por todos aqueles processos, se começa mais cedo. Então, a gente tem poucas meninas começando o tênis mais cedo
e se desenvolve pouco, e às vezes a menina começa com 12, 13 anos, e lá não. Então, lá fora, você pega a Europa e Estados Unidos, tem cultura de começar a jogar tênis muito cedo e começa a desenvolver mentalmente, começa a desenvolver competitivamente, tecnicamente, tudo isso vai somando. E eu acho que elas saem na frente na gente nesse sentido. As meninas que começam antes aqui, com essa idade, que são poucas, elas se destacam e elas têm uma referência, um holofote, vamos dizer, muito grande para elas. A gente não tem, pelo raio, pela proporção de gente que o Brasil tem, a gente tem poucas meninas competindo, ao mesmo tempo, em destaque, a gente tem não tantas quanto a gente gostaria de ter, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, e tem uma carga de pressão muito grande para elas. Então, eu vou muito nessa linha, entendeu? De elas estão na nossa frente mentalmente por começar a treinar mais cedo, de começar a desenvolver mais cedo, competir mais cedo e ter bastante meninas competindo nesse nível, entendeu? Minha opinião. Perfeito, Boa. João. Perfeito. Desculpa. Boa. Pode ir, Fabiano. Vai lá, quer complementar? Não. Depois eu... Perfeito, eu achei, colocou muito bem. Aqui a gente, as meninas menores, a gente tem pouca competitividade mesmo, né? Elas começam, jogam um torneio que de repente a chave tem 4 meninas, depois 6, quando vai aumentando um pouquinho, e cai muito nos estímulos, né? A Bia está aí, eu lembro que o Gustavo comentou outro dia que viu, eu estava com a Bia num torneio, ela tinha 12 para 13 anos, se não me engano, acho que tinha 13 anos, ela estava jogando já, a gente foi para um torneio em Uberlândia, se não me engano, ela ganhou o torneio, fez final na categoria 18. E um ano depois, ela tinha 14, 13 para 14, ela estava fazendo ganhando final future de dupla e jogando com a Nanda Alves, que era uma referência na segunda rodada do torneio, já fazendo ponto na WTA, jogando com meninas mais velhas. Qual era a ideia disso aí? Era dar estímulos mesmo, dar um estímulo de competição, né? Dar para ela algum suporte que dentro dos torneios já tinha poucas meninas. Então ela já tinha, na categoria dela, tinha ela, a Carol, a Luísa um pouquinho mais nova, 2 anos de diferença, se não me engano. Então tinha poucas meninas. Quando ela jogava uma categoria acima, ela tinha a possibilidade de jogar com meninas melhores, né? Eu lembro que a gente também fez uma viagem longuíssima para a Europa, uma viagem de trem de 12, 13 horas, ela deve lembrar disso aí também, para ela conseguir jogar o Le Petits lá, que é essa ideia de colocar um pouquinho as meninas dentro do vagão das melhores, né? Porque tá lá na Europa, então as meninas jogam um torneio, tá tudo perto de casa, então joga a melhor da Alemanha, tem 2, 3, joga com as meninas da Itália e fica sempre próximo. E a gente, pela geografia, não consegue fazer muito isso. E além disso, aqui quando a gente conseguia fazer, no tênis sul-americano, ainda existia uma proposta de jogo diferente, né? Uma proposta de jogo que era pautada um pouco mais no jogo masculino, que é um jogo masculino antigo, dava 3 passos para trás, as meninas ficavam botando bolinha um pouco para o alto, né? E o tênis feminino já estava numa outra direção. Então, quando a gente percebeu isso, já antenado nisso, opa, peraí, nossos estímulos têm que ser diferentes para ter um pouquinho de chance de competir com as melhores. Então, para melhorar esse lado de mentalidade, é tentar proporcionar os melhores estímulos nas fases sensíveis ali, né? Desde cedo. Senão fica mais difícil. Ó. As meninas com 16, 17 anos querer sair para competir, quando chega lá fora, o abismo é muito grande, né? Apenas acrescentando aí a fala do João e do Fabiano, que foram super assertivos, eu coloco, Pedro, também um outro aspecto que evolui mentalmente, principalmente essas europeias. A gente tem um aspecto aqui dentro da América do Sul da insegurança, né? Então, violência, mesmo em aeroportos, é muito difícil hoje pais de uma menina de 13, 14 anos deixá-las
viajarem sozinhas ou mesmo acompanhadas com os treinadores. Então, esse é um outro fator que tira um pouco da autonomia delas, né? De ter que fazer algo por elas mesmo. Todo mundo está sempre muito perto, tentando ajudar, e eu acho que esse aspecto acaba também tirando essa autonomia, que é algo completamente importante dentro da quadra, quando a gente está jogando muito um jogo que está pautado completamente na tomada de decisões. Então, é um outro aspecto que eu vejo lá fora, que as meninas mais novas apresentam maior autonomia do que as nossas em geral. Sempre o que eu estou dizendo é na média, tá? Sempre vão ter algumas exceções, mas genericamente eu vejo assim. Legal, Augusta. Bom, Fabiano, aproveitando aqui as duas perguntas que eu tinha separado. A primeira pergunta você é um dos profissionais que está montando a metodologia de treinamento desse novo projeto, né, integrado entre Tênis Root e Instituto Tênis. Então, assim, o que você já pode falar dessa metodologia voltada para o infanto-juvenil feminino? Infanto-juvenil feminino. A metodologia, na verdade, assim, o que a gente está fazendo? Várias cabeças juntas, né, coordenado pelo João Suete, sentando e mostrando como cada um enxerga o jogo, e a gente tentando tirar o melhor disso, tirar o melhor para a gente tentar dar uma ordem no processo. A gente fala muito de processo, né, o quão importante é o processo, mas muitas vezes o processo sem ordem, sem saber exatamente como vai ser conduzido esse processo, ele se perde. Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente juntou algumas cabeças para tentar pôr uma ordem no processo. E especificamente das meninas, na verdade, sim, a gente tenta enxergar para onde o tênis está indo, como o tênis está hoje e para onde ele está indo, né? Porque você pega lá algumas garotas, estão aí a Amanda, a Ana, a Sofia, a Olivia, meninas de 14 a 16 anos, elas vão entrar num nível de competição com as meninas que já jogam hoje, mas vão ficar muito mais tempo competindo com as meninas que vão jogar um tênis daqui 10 anos. Então a gente tem que estar antenado para que direção o tênis está indo, para aí sim a gente conseguir formar elas da melhor maneira possível, né? Essa é a ideia. Acho que eu respondi a pergunta, Pedro. Pedro? Bom, perdão, tava no mundo aqui. Seguindo para a próxima pergunta, também para você, Fabiano, você já treinou algumas tenistas femininas, né, que tiveram sucesso, inclusive a Bia está aqui acompanhando essa live, além dela teve a Nathalie Curata, a Letícia Vidal, a Thaisa Pedretti, agora a Ana, a Olivia, a Sofia, enfim. Durante todo esse trajeto seu, né, no tênis feminino, qual foi a principal mudança nesses últimos anos e qual o maior desafio para as brasileiras no futuro? Vamos lá. A maioria dessas, né, a Bia, a Letícia, que competiu até juvenil, a Thaisa, é uma geração parecida, né? É uma geração parecida. O tênis feminino seguia numa ordem de tempo e espaço, que é o básico do tênis, né? De tentar tirar o tempo, ganhar o espaço, o maior espaço possível. Ele segue por aí. E hoje ele continua nesse caminho, só que as meninas cada vez mais são atletas, né? Quando essas meninas entraram no circuito um pouco, as meninas, principalmente na América do Sul, ainda tinha espaço para não atletas, né? Então a gente via algumas meninas não tão preparadas fisicamente e competindo de igual para igual. Hoje não tem mais espaço para isso. Hoje as meninas têm que ser atleta, né? Tem que cuidar com o que come, cuidar da alimentação em geral, da suplementação, cuidar da parte física, né? Hoje as meninas já faz mais coisas com a bola. Então há alguns anos atrás o jogo feminino estava muito pautado em tiros também, né? As meninas hoje no geral já chegam mais na rede, já abrem um pouco mais de ângulo. Então está indo um pouco por ali. O que mudou e vem mudando também é uma tendência da entrada dos pontos, né? Então as meninas no geral têm uma tendência a ser reativa. Então as meninas devolviam bem saque.
aproveitavam a fragilidade do saque das adversárias, né, e devolviam bem saque. Então tinha muitas quebras de saque. Hoje as meninas já entenderam que o saque não é só um tiro de meta, pô, vou pôr a bola lá, né? O saque já é uma maneira de desequilibrar a adversária. Então o saque no feminino em geral vem melhorando, já é uma arma. Então a entrada de ponto com sacando ou devolvendo é fundamental. Então o tênis está indo muito por aí, muito com a qualidade do saque, com a qualidade da devolução de saque, uma devolução de saque sempre agressiva. As meninas agrediam, mas hoje já com muito mais ordem, né? As meninas mantêm um padrão muito claro de devolução, mantêm um padrão muito claro de como entrar nos pontos com as primeiras bolas. A gente olha os últimos Grand Slam aí, você vê, é muito louco, né? Cada uma ganha uma. Tem uma certa troca que é um pouco diferente do masculino, mas os padrões de entrada de pontos delas são muito parecidos. Mesmo a Halep sendo diferente da Andreescu, que é diferente da Osaka, mas os padrões de entrada de pontos são muito parecidos. Então, quando você mapeia um pouquinho, entende que por onde está sendo jogado, por onde está indo as entradas de pontos, fica um pouco mais claro para dar uma direção. Então, acredito que está indo muito por aí, de cuidado do saque, da devolução e do lado do atlético, né, das atletas. Acho que respondi sua pergunta, Pedro. Com certeza. Uma excelente resposta. Não sei se o João Pedro e o Gusta querem complementar. Concordo com a maioria de tudo que você falou, Fabiano. Acho que vai vindo muito estimulando as coisas, né? Você deu o exemplo da devolução, que é uma coisa bem pautada no tênis feminino, que sempre foi bem desenvolvido, todo mundo muito claro que a mulherada devolve mais do que saca, então estimularam a mulherada a sacar melhor, né? Então, sem um bom saque, eu vou tomar pedrada na devolução, com certeza. Então, isso foi estimulado dos tempos, e assim vai, né? Daqui, como você comentou, das gerações que vão evoluindo, que daqui a 10 anos vai ter uma mulherada mais nova jogando com essas, com a Amanda, com a Aninha, etc. Vão se desenvolvendo outras coisas e a gente tem que estar atento a isso. Isso é o mais importante para a gente, nosso papel de treinador, né? Estar atento às tendências, o que está acontecendo, a nossa projeção daqui para frente. E é isso. Só acrescentando o que o Fabiano falou aí, tá ótimo. Boa. Só, Pedro, pensando um pouco do saque, né? Até entrando um pouco na pergunta da Bia, o saque, na verdade, é um estímulo da mentalidade mesmo, né? Porque as meninas, principalmente as da América do Sul, tinham uma mentalidade muito de esperar as coisas acontecerem. Então, muito pautadas em reações. E é por isso que elas tinham mais facilidade com a devolução. Agora, o saque, como a bola está na mão delas, e hoje, assim, não, eu tenho esse poder de fogo, eu tenho essa tomada de decisão aqui clara para mim. Então, quando elas começam a sentir que elas também têm o poder de fogo, de já desequilibrar a adversária com o saque, já muda bastante, né? Já muda bastante. Sim. Boa. Não, bem legal, o que vocês pontuaram quanto a esse assunto. Agora eu vou passar para uma fase que é fazer algumas perguntas para as atletas que estão aqui nos assistindo. Então, eu vou começar com a Amanda. Amandinha, você já teve a oportunidade de enfrentar as principais tenistas sul-americanas e também já disputou a gira europeia. Na sua opinião, qual a principal diferença entre essas europeias e as sul-americanas? Primeiro, oi, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Então, na minha opinião, o jogo que as meninas sul-americanas aqui, elas têm a tendência de trocar mais bolas diferentes das meninas europeias, que eu percebo que elas já atacam, já vão mais para cima da linha. E a tendência delas é de jogar com pontos mais curtos. Fisicamente, eu acho que elas são
mais fortes fisicamente e elas colocam mais intensidade, assim, no jogo. A parte mental também que eu percebi é que elas são mais focadas. Por exemplo, não todas as meninas da América do Sul, mas a maioria, elas ou perdem a cabeça ou gritam muito, e eu percebi que lá fora as meninas da Europa, elas são mais focadas. E foram essas as principais, assim, que eu percebi diferente. Legal, Amanda. Obrigado. Não sei se todos conhecem a Amanda, mas a Amanda é uma das principais atletas de 16 anos do país e foi campeã do Banana Ball esse ano. Então, bom, vocês estão sendo apresentados a ela. E seguindo nessa toada de uma das principais atletas de 16 anos do país, a próxima pergunta vai para Ana Candioto. Aninha, você já está no IT há 4 anos, então, diante de todo esse período que você está aqui, o que você acredita que você mais evoluiu durante todo o seu processo no IT? Primeiramente, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Acho que quando eu entrei no IT, principalmente, melhorei muito minha técnica, mas eu acho que, de olhando de uma forma mais geral, assim, eu evolui muito, assim, minha mentalidade, assim, eu amadureci muito. E desde quando eu cheguei aqui, eles sempre me ensinaram a seguir rotina e responsabilidades. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais madura de quando eu entrei aqui, muito mais comprometida e disciplinada. Legal, Ana. Obrigado. Bom, fazer mais 2 perguntas aqui para atletas que estão nos acompanhando. A Olivia Carneiro, que também foi campeã do Banana Ball esse ano, na categoria 14 anos. Olivia, tudo bem? Seu microfone... Boa. Oi, tudo bem? Boa noite. Bom, Olivia, já falando sobre isso, então, conta pra gente como foi essa experiência de vencer o seu primeiro COSAT em simples, né? Já que você tinha sido campeã no Uruguai com a Sofia nas duplas do ano passado, mas esse ano, seu primeiro COSAT em simples foi justamente do Banana Ball, o principal torneio infanto-juvenil disputado no Brasil. Então, conta como foi essa experiência de ser campeã num torneio tão importante. Foi uma sensação muito boa, porque eu já estava fazendo a gira e a cada torneio eu fui melhorando. E eu já estava sentindo que uma hora as coisas iam dar certo. E, é uma sensação muito boa, porque você sente que você é capaz e que todo o seu trabalho valeu a pena. E acho que foi isso. Beleza, Olivia. Obrigado. Última pergunta que eu tinha programado aqui para uma das atletas que estão presentes aqui hoje foi para Sofia. Sofia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sofia, conta pra gente como foi a experiência de ser uma das atletas que representou o Brasil numa competição internacional na Big Apple Cup, né, que foi realizada no ano passado nos Estados Unidos. Foi uma experiência incrível, assim, eu tive a oportunidade de representar o país, já com meninas de outros países, não só da América do Sul, mas também da Europa, América do Norte, Oriente Médio, e também de jogar no complexo do US Open, então foi bem legal, também foi bem diferente, porque foi a primeira vez que eu joguei fora do Brasil, e também a primeira vez que eu joguei sem meus técnicos, com técnicos diferentes. Legal, Sofia. Obrigado. Bom, pessoal, foi breve, né, os relatos das atletas, mas a intenção era mostrar, né, as principais atletas infantos juvenis do país. A gente tem algumas atletas aqui que têm 8, 9 anos, como a Malu Braga, que é tenista do IT e está aqui na live. Tem a Ana Carolina também. Então, assim como a Bia é espelho para essas atletas que acabaram de falar, essas atletas já acabam sendo, né, espelho para essas meninas que eu acabei de citar, de 8, 9, 12 anos, assim como a Bruna, que está aqui também. E é um pouco daquilo que a gente está falando, né, de falta de referência. Então, quem convive no dia a dia, né, essas meninas que treinam juntos ali e convivem no dia a dia, acabam sendo referência e um objetivo a alcançar no futuro, né? Então, acho
Foi bem legal que elas falaram brevemente, mas foi bem legal que elas falaram. Então, eu vou passar um pouco aqui as perguntas que as pessoas deixaram no chat. Até um pouco assim, a gente estava conversando, né, dessa dificuldade do Brasil de ter atletas de destaque no cenário feminino. E aí, bom, não sei exatamente o nome da pessoa que perguntou aqui. Está escrito iPhone, mas diz que tem uma filha de 9 anos que treina todos os dias. O problema é que ela joga quase todos os torneios da CBT e das federações, mas, segundo ela, o problema é que ela não tem muitas meninas para treinar, porque as meninas estão espalhadas pelo Brasil e fica difícil treiná-las juntos. Então, vocês acreditam que, assim, de fato, como vocês estavam falando, a cada hora que passa, a geração fica mais forte, só que, assim, você acredita que, Gusta, pode ser para você essa pergunta, esse fato de ter cada uma em um canto, assim, atrapalha o processo de todas se beneficiarem enfim, num cenário que elas estivessem juntas, todas se beneficiariam? Você acredita que cada um está em um estado, por exemplo, só se vê durante a competição, atrapalha o crescimento delas? Com certeza atrapalha, Pedro. Mas quando a gente fala de dificuldade de inserir jogadoras no circuito profissional, não é só uma dificuldade brasileira, né? É uma dificuldade continental, sul-americana. E quando a gente vê outros países, eles também têm uma área muito menor do que a nossa e tem a mesma dificuldade. Então eu vejo um pouco diferente, eu vejo mais relacionado, inclusive com algum comentário ali embaixo, que é uma outra pergunta do Rogério Pistori, se eu não me engano, qual a diferença na formação do tênis feminino quadra rápida versus saibro? E eu iria um pouco mais por aí, sabe, Pedro? Eu vejo que na Europa, principalmente, eles têm um inverno muito rigoroso, onde se jogam em quadras cobertas, quadras muito rápidas, e em contrapartida tem um verão onde as quadras são muito lentas, maioria ao nível do mar, que possibilita a gente volta naquele lance dos estímulos que o Fabiano bem comentou, que possibilita duas situações completamente diferentes, né, distintas, e que geram muitos estímulos para essas jogadoras. Então, você pega num ambiente desse, se criam jogadoras muito mais completas. Eu veria um pouco mais por esse lado da gente talvez promover mais torneios em quadras rápidas, mais treinamentos em quadras rápidas e dividir um pouquinho essas valências, né? A quadra de saibro é excelente para a formação de um jogador, mas a quadra rápida te coloca algumas nuances que estão mais relacionadas com esse tênis moderno, com esse tênis mais de saque primeira bola, né? O saibro te dá essa noção de volume, de construção de ponto, muito bacana, mas a quadra rápida te dá um punch diferenciado. Eu vejo um pouco por aí, Pedro. Boa. Bom, até pegando o gancho aqui, o Rogério mandou uma outra pergunta, só que ele mandou no privado. Ele disse que, enfim, o desenvolvimento de atletas do Tênis Canadá diz que na categoria 12 anos a bola já começa a fazer um treinamento para pegar a bola mais na subida. Então, assim, vocês acham que é a partir dessa idade que tem que começar a pensar nesse tipo de estratégia? Ou, por exemplo, uma menina de 10 anos que já tem destaque, ela já tem que começar a pegar a bola na subida? Ou não, com 10 anos tem que ter um passo atrás antes, é uma fase que a menina precisa ser mais regular ainda? Existe um caminho correto ou depende de qual nível o atleta já está com 9, 10 anos, por exemplo? Bem rapidinho, assim. Vai lá, Fabiano, desculpa. Não, vai lá. Toca a ficha. Bem rápido. Eu acredito muito no princípio da individualidade, Pedro. Então, obviamente, vão ter jogadoras que vão pedir isso naturalmente, né? Ninguém vai chegar, me ensina, mas o processo vai levar para isso. A personalidade daquela jogadora vai possibilitar essa estratégia de ação. E a gente não está aqui também, Pedro, julgando ou sendo preconceituoso com aquele jogador ou aquela jogadora, no caso, que é uma jogadora que gosta de passar mais bola, de ficar no ponto, de jogar de ser competitiva dentro disso, né? Eu acho que a gente tem que
tem que ir tampando as arestas e desenvolvendo o jogador por completo, porque é isso que eu vejo que o tênis, tanto o tênis feminino como o tênis masculino, está indo para esse caminho de ter tudo completo. Você vê as meninas hoje, todas têm continental, elas sabem volear também, coisa que anos atrás todo mundo ficava ali naquela discussão em que meninas tinham dificuldade para volear. Elas ainda têm, mas tudo é estímulo, né? Tudo é comportamental, tudo depende do que elas são apresentadas. Então eu vejo um pouco por esse lado. Perfeito, Gu, perfeito. Depende, é individual mesmo, é individual. Mas o que não pode sonegar a informação, né? Não pode sonegar a informação. Então, eu não consigo pensar, mesmo que alguém tem 10 anos, eu fico escondendo a informação dela. Então, você pode dar os estímulos, cuidar com a individualidade, com cada um, com as características pessoais, né? Mas a parte técnica, você tem que ir muito sutil, mas você vai apresentando, você vai apresentando. Seja um treino de pegar a bola na subida, treinos básicos, que pode ser que a gente chama de quick-abate, né? Então, de tirar o tempo. Um jogo de quadradinho já é um jogo de tirar o tempo. É um jogo que ela tem que pegar a bola e, de repente, correr para a rede. Então, os estímulos, claro que tem o lado complexo de cada jogo, você vai facilitando ou não, mas deve ser dado desde sempre, desde sempre. Eu não consigo pensar a partir dos 12 anos, começa a pegar a bola na subida. Eu vejo dentro da individualidade de cada um, mas a informação deve ser dada desde sempre, né? Se a gente pensa que um jogador de 10 anos, você tem que sonegar uma informação dele, a gente está errando em algum lugar. Porque um jogador de 10 anos já tem a capacidade e a inteligência para enxergar uma situação e executar. Claro que não é com a mesma qualidade, mas os estímulos seguem sendo dados. Com certeza. E eu acho que aí, desculpa de novo aqui, Pedro, eu acho que aí entra também o lance da quadra rápida, né? Na quadra rápida, o estímulo é natural, né? Esse lance de tirar o tempo vai ser natural, de ficar mais em cima da linha vai ser natural. Então, auxilia bastante nesse quesito também. Essa é uma tendência nossa sul-americana, né? De usar mais o saibro e desenvolver pouco jogador na quadra rápida mesmo. Bom, tem uma pergunta bem legal. Ô, João, desculpa, você quer falar alguma coisa? Ou... Não, posso acrescentar alguma coisa puxando a questão da quadra rápida, a quadra de saibro, o desenvolvimento nosso sul-americano tem a tendência mais do saibro pela quantidade de torneios que a gente tem no saibro. Se a gente pegar todos os torneios COSAT e ITF que a gente tem aqui, a gente tem a Bahia, que é a ITF, é o único torneio sul-americano ITF que a gente tem na quadra rápida, me corrija se eu estiver errado. E no COSAT a gente tem o Equador e tinha antes Venezuela, que agora não tem mais. Então, no contexto sul-americano, a gente treina mais no saibro por ter mais torneios do saibro, e a questão das meninas ter, às vezes, meninas e meninos também, né? Pode ser um pouco até abrangente nisso, pode ter tendência a ir passar mais bola e não pegar a bola na subida e ser menos agressivo por isso, né? Porque o jogo de saibro tem tendência a ser mais lento, então vai competir no torneio. Na hora do vamos ver, a menina não vai pensar em tirar tempo. A menina de 12 anos, 10 anos não vai pensar em tirar tempo e bater a bola para arriscar e perder o jogo. Ela vai querer passar 3, 4 bolas que ela sabe que ela vai ter tempo para fazer isso, para tentar ganhar o jogo. Então, o nosso desenvolvimento como treinador é sim dar estímulos para elas, tirar tempo e tudo isso, mas se a gente não tiver torneios, se a gente não tiver como competir nesse ambiente mais agressivo, mais rápido, é muito difícil. Então, é mais uma coisa mais um obstáculo que a gente tem pela frente, que é de longo prazo. Boa, João Pedro, boa. Eu concordo. Falta torneio mesmo nos pisos, né? E aí essa é um pouco, cabe também a nossa capacidade como treinadores, né? De orientar o atleta, os pais, de repente de não ficar tão focado no ganhar agora, né? Porque
Porque às vezes acontece muito, puxa, minha filha tem que ser número 1 do Brasil de 12 anos, mas de repente aí ela vai ser número 1 do Brasil de 12 anos jogando a bola pro alto, ok, ela vai ser, mas aí com 12 anos ela já está especializada a jogar de uma maneira que depois com 13, 14 você tem que falar, puxa, agora você vai te mudar um pouco e aí você vai perder um pouquinho, aí você começa a mudar a essência do jogador, que é uma essência que foi criada até os 12, 13 anos, então cabe muito a nós, mesmo aos treinadores, a mostrar, né, ilustrar o caminho para os pais, para os atletas, que é um caminho de desenvolvimento, né, um caminho que muitas vezes é arriscado, porque a gente ainda é crente no que vê, e então a gente é crente no resultado na hora, e a história nos mostra para sempre aí que não é essa especialização precoce que vai dar um bom resultado. As próprias meninas no geral, você vê hoje, então, as nossas brasileiras que estão lá em cima, a Bia, a Luísa. A Bia ela já era alta com 12, 13 anos, então ela já tinha uma vantagem de altura, então facilitava alguns estímulos também, facilitava. Mas a Luísa, por exemplo, a mulher dela com 12, 13, 14 anos, não era uma menina que ganhava muito, né? Tava ali brigando, tava sempre num bolinho das melhores, mas não era uma menina que ganhava muito. E hoje, puxa, que jogadora que é a Luísa, né? Então, cuidar para não ficar tão pautado, né, nos resultados com 12, 13 anos e de repente deixar de olhar para frente, né? A Bia até complementou aqui no chat, Fabiano, falando que lembra dessa época que ela ganhava mais pelo tamanho e pela força. Não tinha o melhor físico para movimentar, mas ganhava pelo tamanho e pela força. Até aproveitando o gancho, ela deixa uma pergunta bem legal ali em cima, que são para as atletas que estão aqui presentes. Eu acredito que seja nesse sentido, tá, Bia? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas quando vocês olham uma menina referência da idade de vocês, então Amanda e Ana, acredito que seja a Galf, por exemplo, que ela queira se referir aqui. O que vocês sentem que elas têm e vocês precisam melhorar? Acham que falta algo específico, técnica, físico, experiência, disciplina? O que sentem? E aí já posso até pegar o gancho também para a Olivia e para a Sofia, e talvez se eu estiver perdido aqui para alguma menina de 14, para falar também da Fruhvirtova, né? Uma tcheca que ganhou Le Petit, ganhou recentemente com 13 anos, ganhou recentemente de uma tenista 53 da WTA. Então, Amanda, Ana, se vocês quiserem falar sobre essa pergunta da Bia e Olivia e Sofia também, por favor. Bom, eu acho que, olhando assim para a Galp, melhorar mais força, e acho que uma coisa que eu já estou mudando, assim, que é a minha competitividade, de conseguir competir bem, assim. Eu ainda sou bem irregular, assim, mas acho que eu preciso ser mais competitiva, assim, tipo, mais sólida. Acho que é isso. Bom, olhando assim pela Galf, pela Anisimova, eu sempre olhei, tipo, a Galf desde quando eu era pequena. Lembra, Aninha, lá no Sul-Americano de 11, que ela foi no Mundial de 11, que a gente jogou contra elas? Eu acho que a gente sempre pode aprender com elas, né, com as nossas referências. Tanto competitividade quanto... sempre ver o que elas estão fazendo de bom e tentar melhorar o nosso tênis. Cada dia a competitividade, a garra que elas têm. E eu acho que é isso. Eu lembro até no Mundial de 12 anos que a Galf chegava perto dela e ela era muito maior. Ela era gigante. E eu, a gente ficava minúscula perto dela. Legal, meninas. Olivia, Sofia, vocês querem falar sobre esse mesmo tema, pegando como exemplo a Fruhvirtova? Teve até um dia que eu tava falando com o Fabiano sobre ela e ele tinha falado que a maturidade dela na quadra era muito legal, assim, era muito boa. E o físico dela também, ela era uma mulher já, né? E eu também acho isso daí, eu reconheço isso, eu acho que é verdade. Obrigado,
Pedro, só para pegar um gancho, né, que a Bia colocou aí, de que ela ganhava um pouco pelo físico, mas eu lembro quando nós chegamos lá no Le Petit, eu lembro de um comentário dela para mim, assim, e ela falando, puxa, não tô aguentando, né, indoor, muito rápido lá, e as minhas jogando pá, em cima da linha. Então, eu não sei se ela lembra disso, foi um choque de realidade também, né? Porque ela se impunha, ela tinha uma imposição física aqui, mas quando chegou lá e a gente falava, não, olha só, as jogadoras jogam assim, joga assim, assado. Mas na prática, quando ela teve a experiência, ficou mais fácil de ela visualizar isso, né? De ela sentir, né? Ela sentir essa imposição física. Então, que as minhas jogavam para cima o tempo inteiro. Então, isso está muito linkado com a mentalidade mesmo, com a mentalidade de ser agressiva, de tomar espaço, de compreensão do jogo mesmo. Legal, Fabiana. Ela acabou de responder aqui que se lembra, sim, que foi um pouco feio o que aconteceu. Bom, pessoal, acho que só tem mais uma pergunta aqui no chat, a última pergunta, que também é de uma pessoa que não consigo identificar, Galaxy A8, enfim, falando sobre a possibilidade de intercâmbio. Assim, vocês acham que, dado que a gente tem poucas meninas praticando, seria interessante, seria um caminho a seguir, fazer mais intercâmbios entre essas atletas de destaque para elas evoluírem juntas? JP, Gusta, quem quiser falar. Eu acho não só interessante como necessário, né? Na minha visão. A gente precisa deixar as meninas cada vez mais unidas, né? E de nível alto, tá jogando entre si, treinando entre si. Eu acho que isso cabe muito dos treinadores ter essa visão de entendimento que essa garotada que joga um bom nível, que tem que sim abrir a cabeça em relação a isso. Por exemplo, a gente aqui está passando um momento legal com a Gabriela Félix, por exemplo, que ela está 2 semanas vindo aqui treinar com a gente. A gente abriu espaço para ela, o pai dela veio me procurar e eu falei, poxa, vem com um treinador, vem aqui treinar com a gente, tá tudo certo, não tem problema. Então, acho que nós, como treinadores, a gente tem que enxergar o processo do tênis em geral, para ver, abrir a nossa cabeça e deixar essa molecada treinar junto, sim, jogar, treinar e pensar no desenvolvimento deles, né? Então, acho que o intercâmbio é necessário, sim, tem que acontecer, a gente tem que estar cada vez mais unidos para o bem tênis em geral, né? Pelo menos eu penso assim. Só para informação completa, essa pergunta foi feita pelo Duda Marcolin. Um abraço, Duda. Boa. Não, e só pegar o gancho também, JP, que aqui no IT a gente também tá, né, de portas abertas para quem quiser vir treinar, enfim, com o seu treinador, mas aproveitar a quantidade de bons atletas que tem, né, aqui também para vir treinar, se preparar para quando puder retomar o circuito. Então, essa semana a gente recebeu o Gutierrez, o Belucci, até a Piai também, que até treinou com a Ana. E aí, não sei se o Fabiano quer falar sobre, mais complementando esse assunto, mas é dizer que as portas estão abertas também para essas pessoas que quiserem treinar. Boa. Não, esse é alguns dos motivos que nós se juntamos, né? Juntou a junção Tênis Ult, Instituto, justamente para unir forças, né? Foi um dos motivos para a gente colocar mais gente para estar junto, mais cabeça pensando, pensar nos jogadores. Uma das dificuldades um pouco das meninas, como são poucas meninas, às vezes existe uma proteção e um sentimento de que elas são rivais uma das outras, né? E na verdade não é isso, a rivalidade tem que ser para fora, né? Muitas das coisas que acontecem é porque o sonho acaba sendo um sonho muito pequeno, acaba querendo competir com a número 1 do Brasil, com a número 2 do Brasil, e é muito pequeno. A gente tem que sonhar grande, né? Pensar em fazer voos largos, e as nossas adversárias têm que ser as outras, né? Não aqui esse conflito interno, né? Claro, às vezes treina com
com outros professores em outros lugares, mas esse lado de contribuição tem que ser geral, né? Nós temos que tentar contribuir com todo. Até, exemplo da Gabriela Félix. Puxa, se a Gabriela Félix ganha um torneio, começa a jogar bem, começa a jogar cada vez melhor, isso é bom para toda a geração, né? Perfeito, acho que perfeito isso. E aqui é isso, nós estamos de portas abertas aí para quem quiser nos visitar e fazer esse intercâmbio super aberto. Perfeito, Fabiano. Acho que usei o exemplo aqui da Tênis Root, mas com certeza vocês fazem, tem muita gente também que faz. Eu acho que a gente meio que tem que ser um exemplo para todo mundo, para a galera pensar nisso, para não ter tantas dúvidas como essa, né? De, poxa, será que posso pedir para treinar lá no IT? Será que posso pedir para treinar na Tênis Root ou em qualquer outro lugar? Para unir forças, eu acho que a galera tem que estar junto, porque é meio estranho, por exemplo, eu treinador da Tênis Root e ir num lugar chamar outro. Eu acho que se a gente conseguir partir mais desse princípio de ir atrás, a gente conseguir unir, a gente conseguir fazer, poxa, acho que isso é a melhor forma de estar unindo a molecada, né? Estar unindo a galera. Bacana. E até, né, eu acho, poxa, parabéns para a Bia aí. Assim, a Bia é um exemplo para as meninas, né? E ela se colocando à disposição. Assim, a gente pensa que as meninas, no geral, acaba enxergando uma distância muito grande e ela está sempre aí se colocando à disposição para poder ajudar, para poder estar perto, para poder trocar um pouco da experiência dela, né? Que é muito... enriquece todo o processo. Obrigado, Bia, por participar e de estar se colocando à disposição aí para as meninas estar perto de você aí. Também não hesitei, né? Quando aconteceu tudo isso, hoje eu mandei a mensagem para ela no particular, falei, poxa, seria muito legal ela estar junto com a gente, e ela não hesitou, nunca hesita, né? Sempre pergunta pelas meninas, sempre está interessada, sempre ativa nisso, ela sabe a responsabilidade que ela tem disso. Legal. E assume, não foge dessa situação e pô, agradeço muito você, Bia, por estar aí junto, tá sendo exemplo para essa molecada aí, para a mulherada. Legal. E é uma geração boa das meninas, né? A Bia, a Carol, a Luísa, são meninas super abertas, né? Super dispostas a contribuir. Então, isso é bacana, isso é bacana. Demais. Agradecer a elas, né? A Ingrid também está com a Bia lá. Vou dar um beijão para ela e agradecer também por todo o apoio. Ela também fez pré-temporada com a gente também já. E treinou muito com a Amanda, sempre deu dicas. E acho que elas, pela geração dela, não ser tanto assim, né? Na época elas tinham 16, 15 anos, não tinha tanta mulherada unida ali. Tinha a Eliana um pouco mais perto delas ali na época. Eu lembro na época que estava junto lá em Santa Catarina. E elas sabem da necessidade que é ter gente de referência, e elas tomam esse posto. Então, é muito bacana ver isso, elas perguntando, interessadas, participando. Então, cara, sem palavras. Obrigado, Bia, obrigado, Ingrid, Carol, Luísa, toda essa gente. Boa, meninas, boa. Posso só movimentar aqui rapidão? Vai lá. Posso falar aqui rapidão? Também, só agradecer também a Bia, a Carol, a Luísa por criarem um Insta, Quadras Fundos. Foi uma iniciativa muito boa. Eu acho que todas as meninas que jogam, assim, que eu falo, tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo curtindo. E é isso. Só agradecer mesmo. Boa, Ana. Para completar a pergunta do Duda Marcolin, que inclusive meu mestre lá de Curitiba, a gente está num momento completamente inclusivo dentro do projeto, né, dos projetos agora se unindo, e as portas estão abertas. Sintam-se sempre à vontade a chegar, sejam jogadores, sejam pais. A gente quer mais contribuir para o crescimento do nosso tênis, e esse é um diálogo, é uma fala que vem desde que eu comecei a fazer talvez meu primeiro curso como professor e treinador, que já faz aí quase 20 anos, e que sempre faltou essa união. Então a gente está querendo realmente unir essas forças e crescer junto.
crescer muito. Eu acho que essa é a mensagem, essa é a ideia dessa parceria. Vamos que vamos. Legal, legal, Gustavo. Duda, parceiro. Um abraço, Duda. Bom, pessoal, gostaria de novamente agradecer a presença de todos aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube no Instituto Tênis. Então, se vocês quiserem revisitar esse conteúdo, enfim, enviar para alguém, é só entrar no nosso canal no YouTube e procurar por essa live, vai ficar salva como Live Tênis Feminino. Então, novamente, obrigado a todos. Boa noite. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Boa noite, Ô, pessoal. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Oi? Bia? Ô, gente. Oi, Oi. Bia. Opa, Pera aí. Oi. Peraí. É que eu saí fala da importante. maca. Não, é que eu saí da maca. Minha cara tá muito amassada. Tava soltando com o Paulo. Mas, não, eu queria, na verdade, parabenizar aí todo mundo pela iniciativa. Muitos de vocês aí eu já conheço, das meninas, dos treinadores. E é muito louco quando vocês falaram ali, né, de quando eu era nova, né, eu não tive muita chance de ter meninas e referências perto. A gente ainda não tem, né, eu, por exemplo, estou aqui em Itajaí, estou me virando nos 30, né, a gente nunca tem a coisa perfeita, parece que sempre é perfeito quando a gente está, quando chega no top 100 e, pô, as coisas estão acontecendo e fica tudo bem, e não, a gente sempre tem as dificuldades, né, sempre tem os perrengues. Você estando no top 100 ou não, acho que o Thiago também está escutando aí, a gente sabe que vai ter que sair de um jogo, vai ter que pegar um voo, vai ter que pegar um trem, vai ter que dormir mal, às vezes viajar sozinha, né? Eu mesma agora também vou ter que viajar sozinha. Então, era mais para as meninas mesmo, assim, para vocês seguirem firmes, assim, independente do que vocês estiverem passando, da lesão, né? Eu sou meio craque nesse assunto, mas fiquem sempre positivos, assim, acho que tem que acreditar na equipe, isso é primordial, né? Você confiar nas pessoas que você está trabalhando, você ter a liberdade de você poder dar sua opinião. Eu acho que né, ali o JP mais próximo de mim, ali na academia do Larry, ele viu que, né, eu de uma menina de 14 anos, eu saí do Larry com 19, jogando profissional, então, né, eu acabei me formando lá com eles, e comecei a ficar um pouco mais protagonista, mais para frente, querendo buscar as coisas que eu achava que era melhor para mim também. E acho que isso também é uma coisa que ajudou muito a eu também ser mais protagonista na quadra, de tipo, pô, esse físico, tudo bem, tá me pedindo para chegar aberto ali, mas eu não tô me sentindo confortável, por mais que a Halep esteja fazendo e a empunhadura esteja perfeita, tipo, naquele momento, ou naquela pequena dúvida do dia a dia, de uma alimentação, de um exercício, de um físico, de pergunta, fala, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, assim, sabe? De, pô, escreve, assiste, vai atrás, sabe? Acho que tem que vir de vocês. É muito difícil, mas se vocês, sabe, cada dia forem melhorando, pô, eu tenho quase 1,85 m, tenho 1,85 m e pra mim era muito duro correr. Tipo, hoje eu sou uma pessoa que pro meu tamanho eu me mexo ok, né, JP? Então, tipo, tudo é difícil, mas eu acho que a gente vai ajustando e vai melhorando. Então, eu prolonguei o que eu queria falar, mas realmente parabéns aí para todo mundo. E qualquer coisa, também tô aí pra gente se falar. Boa. Legal, dá um abraço pra você, Bia. Dá um salve aí. Tá falando bem, Bia. É o Thiago. Quem tá falando? Tá falando pouco, mas tá falando bem. Ele tá com saudade de mim, né? Eu sei. Ele deve estar triste. Fala, pessoal aí. Boa noite a todos. Eu vi a live inteira também. Legal. Achei Fabiano foi o grande, meu treinador. Foi o treinador da minha primeira viagem internacional. Sul-americano da Venezuela, 14 anos. Boa. Não, mas só passando aqui para mandar também força aí para vocês. Parabéns pela iniciativa, muito bacana o assunto. Acho importante realmente ter esse incentivo, né, esse apoio para as meninas, o tênis feminino no geral. Acho que precisa estar mais nos holofotes mesmo, em questão de motivação também para as meninas, questão de reconhecimento. E acho que é isso aí. Vejo o trabalho da galera aqui da Tênis Lute, já vi outros trabalhos também. Acho que esse é o caminho, né? Essa inclusão e esse intercâmbio, essa troca de experiências para seguir nessa evolução de todo mundo. Então, parabéns aí, galera.
Boa, Thiagão. Valeu. Bom, pessoal. Boa noite a todos. Thiago, obrigado. Mais, hein? Oi? Não, legal. Nossa, o Thiago está aqui em casa, ele está passando 6 semanas aqui treinando com a gente. E também apoia muito o tênis feminino, não só pela Bia, mas sempre interessado com a Amanda, com as meninas também. Então, isso é legal. Vendo dele como número 1 do Brasil atualmente, está sempre preocupado e tentando apoiar de alguma maneira o tênis feminino. Então, acho que foi legal também passar um momento com a gente, assistiu a live inteira com a gente. E obrigado a todo mundo aí por assistir e por compartilhar essas histórias e experiências aí bacanas. Boa, galera. Tchau. Agradecemos. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.